Caros amigos, bom dia. Dependendo de que você escutar essa mensagem que estamos transmitindo. Precisamos entender melhor essa temática, conectando com as demais obras da codificação, o pecado por pensamento. Somos influenciados por imagens exteriores, imagens muitas vezes negativas, notícias de violência, notícias que podem mexer conosco, de conteúdo emocional. Isso é tão verdade que quando escutamos uma notícia na televisão, nos dá uma agitação emocional e vai nos despertar certos conteúdos internos nossos. Já que vivemos num mundo de vibrações e de sentimentos, segundo Einstein, imagens, situações podem mexer muito com a nossa alma. E pensando nisso, para descobrir se essa assertiva era verdadeira, o Dr. Paul Davidson, da Universidade de Harvard, fez uma experiência sui generis para saber se realmente as situações exteriores, as imagens exteriores, elas podiam mexer com a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Ele colocou na Universidade de Harvard, em salas de cinema, 2 grupos para que ele pudesse ter uma melhor dimensão dessa problemática abordada. Colocou alunos para assistirem filmes de Charles Chaplin, filmes de Madre Teresa de Calcutá, filmes que pudessem despertar nas pessoas emoções positivas. E com o experimento ele ficou extremamente surpreso, porque os alunos saíram influenciados por aquele conteúdo, com a vontade de ajudar, fazer trabalhos beneméritos pelas pessoas, com a vontade de ser mais amoroso, porque aquelas imagens impactaram naquelas pessoas. O que é o desejo central que todos temos no germe de nossa própria intimidade, sofridos por influências outras. Não satisfeito, para saber se as conclusões do seu experimento era correto, o doutor Paul Davidson colocou os alunos na sala de cinema B para assistir outros conteúdos agressivos, conteúdos de guerra, conteúdos de filmes eróticos, para ele poder medir a reação emocional destas pessoas. E ele também ficou estupefato. Os alunos que naquele primeiro momento estavam alegres, otimistas, porque ele também mediu a questão do resultado na saúde humana, da influência das imagens sobre o nosso pensamento. Então o Dr. Paul Davidson percebeu que quando as criaturas são imbuídas de sentimentos altruístas, positivos, desperta algo na saúde humana, o IGA. IGA, na verdade, é a hemoglobina A, responsáveis pelos nossos anticorpos, por emoções positivas de perdoar, emoções de ajudar. Por isso que Jesus dizia: amealhais tesouros que as traças não as corroem, fazeis o bem sem querer recompensa, porque já recebemos em termos de saúde, já vem um bem-estar dentro de nós. E aí, nessa experiência, ele foi ver também os alunos da ala B, ele percebeu que os alunos saíam agressivos, saíam com vontade de descontar os seus conflitos no mundo. E percebeu que a imunidade dessas pessoas, que vinha cortisol, que é o estresse no corpo humano, devido àquelas situações conflitivas, situações de guerra. E ele foi medir automaticamente e viu que
aquela influência pesava no raciocínio e na economia da emoção daquelas pessoas. Então ele percebeu que nós somos influenciados por vibrações tanto positivas ou vibrações de perturbação. Vai depender das nossas características psicológicas, como vamos reagir ou agir conforme as influências. Mas podemos também lançar a mão que essa experiência tem muito mais força científica quando debruçamos na experiência magistral de um grande cientista japonês, Masaru Emoto. Masaru Emoto queria saber o papel da mente na saúde humana e propôs um experimento muito interessante. Ele pediu que pessoas irradiassem vibrações em torno das águas para poder bater uma foto para ver o que é que isso ocorreria com seu experimento. Colocou um copo do Hitler, colocou um copo de poluição na água, colocou no copo amor e pediu que as pessoas colocassem os sentimentos em cima daquelas águas para que ele pudesse bater uma foto. E assim o nosso Masaru Emoto procedeu. E ele ficou estupefato, porque as pessoas que vibraram pela água de Hitler viram uma alteração na água. A água tinha uma coloração modificada. Quando as pessoas vibravam, a água tinha cristais. Quando era amor, quando era água de heavy metal, tinha uma coloração específica de influência vibracional. Pensamento, já que o pensamento, diz Ernesto Bolzano, é matéria, então tem um peso na nossa saúde e de influência. Ele não diz nada de algo novo. A doutrina espírita traz isso como uma fotografia do pensamento, que Allan Kardec muito bem pesquisou, porque o pecado por pensamento, o desejo central, tem coloração das nossas vibrações, dos nossos sentimentos em torno de coisas e em torno de pessoas. Quando ele, no livro dos Médiuns, faz esse capítulo interessantíssimo para o nosso estudo, que diz assim, que um homem desejava o mal ao outro, e seu perispírito, que é plástico, a sua fluidez, a sua construção fluídica, se dirigia e construía o artefato para o desejo de fazer mal ao outro. Ele queria matá-lo, ele tinha a intenção. A intenção é tudo. Então, o médium vidente da Sociedade Parisiense descreveu para Allan Kardec, que ali os espíritos descreveram, que ele jogava uma faca para matá-lo. E a intenção é tudo. É a vibração, ou a vibração chega como endereço fluídico para a pessoa. Se a pessoa não tiver harmonizada, ela vai sentir. Então o espiritismo vai mais além da ciência, vai mostrar os componentes espirituais das nossas intenções. Porque para que possamos adulterar, vibrar, tanto de um positivo ou negativo, tem a ver com a conquista do espírito que somos. É sim, porque através do espírito que somos, vai dizer que tipo de ideias dormem na nossa própria intimidade. Nossas crenças,
que são valores que trazemos desta e de outra vida e que precisamos fazer uma auditoria, observar conforme o que pensamos e o que precisamos alterar para melhor. Ou termos percepção das fragilidades que carregamos na nossa própria intimidade, que vão precisarmos de vigilância. Se estamos frágeis. E o Espiritismo vem nos dizer que essas influências que temos vão encontrar mentes que vão vibrar na nossa faixa de ascensão, faixa positiva, ou também na nossa faixa negativa. Porque os nossos defeitos morais são pontes atrativas, conforme o Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões, vai dizer que tipo de companhia nós vamos atrair. Alexandre, que é o benfeitor, que acompanha André Luiz em muitas excursões ao Missionários da Luz, faz uma observação muito interessante. Ele diz que o maledicente atrairá espírito de ironia, terá sempre na sua constituição psicológica, de complexo de inferioridade, de quem alguém está sempre armado contra as pessoas, porque tem um sentimento de inveja, vai atrair espíritos que vibram na faixa da síndrome de janela. Porque os fluidos para os espíritos, as formas de pensamentos vão dizer quem é o encarnado. Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos codificadores se os espíritos influenciam os destinos humanos por via de pensamento. Sim, são eles que vos dirigem. E esta direção, nós temos que ficar alerta. Que tipo de vibração estamos captando? Se a vibração da ansiedade, da arritmia cardíaca, da irritabilidade, não é uma vibração que procede de um espírito nobre, é de um espírito que é carente, que precisa da nossa paciência e resistência para não cairmos nos seus conteúdos psíquicos e emocionais, para não verbalizarmos a sua influência via palavra, para que nós não possamos ferir as pessoas, mas que possamos também resguardar, já num planeta de provas e expiações, todos nós vamos sofrer bombardeios dessas interferências invisíveis, percebida por alguns, ignorada por outros, mas elas vão existir. E nós precisaremos estar alerta. E como é que o maledicente pode atrair espíritos? Allan Kardec também perguntou isso. Uma senhora, ela foi se queixar a Kardec que estava sendo perseguida por um espírito pertinaz que rasgava suas roupas, que não lhe deixava em paz, porque sempre nós colocamos na condição de vítimas. Nós não somos vítimas. Muitas vezes, o processo de influenciação, o epicentro, somos nós. Nós não queremos tomar contato com a nossa própria intimidade para reconhecer esses campos emocionais que a psicologia chamaria de sombra. Nós precisamos conhecer para melhor administrar.
Kardec evocou o espírito que perturbava aquela senhora. Para espanto dele, ele relatou que aquela senhora não lhe respeitava, lhe falava mal, tecia comentários desairosos sobre a sua honra. Foi um serviçal seu e ela falava mal. Então, e ela sendo uma média de efeitos físicos, que não sabia, porque médium para Kardec é médios naturais ou inconscientes. Não de não ter consciência da comunicação. Não. No sentido de ignorar que tinha faculdade mediúnica. E essa experiência também que patenteia que os espíritos, que são as almas dos homens, se conectam pelas vibrações que emanamos, pelas nossas preferências particulares. Alexandre também percebeu isto. Havia um médium que, lá no mundo espiritual, havia um curso que, noturnamente, os médiuns saíam para que eles pudessem fazer um curso lá no nosso lar, e o Alexandre era o instrutor. E tinha um médium que não aparecia. E aí, meus amados, para espanto, o espírito que estava aborrecido com um dos médios, por que você está? Ele era meu amigo, mas ele fala mal de mim, ele não me respeita, porque no mundo espiritual nós não vamos enganar a ninguém. A nosso campo magnético chamado aura vai denunciar as nossas intenções mais ocultas. Porque na Terra temos aqui o corpo físico, nós podemos esconder as nossas intenções dos outros, mas dos espíritos, nunca. Um espírito superior consegue, pela telegrafia do pensamento, perceber a nossa intenção. Um espírito inferior também. Pelas vibrações baixas que nós exalamos e que precisamos aprender a educar a nossa mente em conteúdo superior para podermos desfrutar de saúde. Por isso que Jesus disse, né, o pecado por pensamento, na verdade, é o desejo central das nossas intenções. Se olhares, ou seja, se vibrares com a intenção de que sentes, vai atrair vários fluidos, ou fluidos ao teu derredor, com colocações específicas dos teus próprios sentimentos. E aí, quando nós não nos deixamos levar pelo automatismo psicológico, nos deixa influenciar por papos negativos, nós correspondemos. E Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, traz uma observação interessante, que seleciona as tuas companhias. Os maus são perturbações em tua caminhada. Ela não só falou só de espírito, mas pessoas que têm o hábito de trazer más notícias. E se a gente embarca para ouvir sugestões infelizes, em vez de usarmos o silêncio, silenciar não é covardia, é para nos abafar aquela vibração, aquela notícia, para que a gente não possa ser estatueta da insensatez humana, ou transmitir para as pessoas. Precisaremos, indubitavelmente, silenciar. E as pessoas, o maledicente, ele tem uma característica psicológica. Ele gosta de enredar, colocar uns contra os outros. Com o único intuito de falar de si mesmo, de colocar as suas próprias dificuldades, porque é um acomodado, não quer mudar, e com um mecanismo de transferência, ele quer transferir para as pessoas como algo, como fosse algo superior. Na verdade, tem uma estima baixa, estima muito baixa. E se a gente entrar, e Chico foi muito sábio,
quando esteve numa casa de amigos e que a vibração era intragável, desassossegava, ela lhe deixava mal-estar. E ele percebeu fluidos escuros, fluidos mórbidos naquela casa. Porque o seu benfeitor Emmanuel disse que aquelas pessoas tinham um mau hábito de falar da vida alheia, ou seja, esterilizar suas janelas escuras, uma forma de fuga de si. E se essas influências poluem nossa própria vida, pelo espelho da nossa intimidade, então nós temos que conhecer nossas fragilidades. Porque essas ideias que temos serão reforçadas. Ideias obsessivas na nossa cabeça para fazer determinados atos, porque nós não paramos para ver o teor dos nossos pensamentos, para ver que o que realmente pensamos. Vem aquele pensamento de fracasso, que você não consegue, de uma culpa inconsciente. Vem aquele pensamento de você adiar as coisas sempre para depois. Quem está te influenciando assim? É uma pergunta cabível na nossa reflexão de hoje. Quem está te fazendo pensar assim? E você fica com aquela fixação naquele desejo, naquela ideia. Você de uma hora para outra vê uma ideia estranha que você não estava pensando. De beber. Aumenta a tua ansiedade. Vem aquele desassossego íntimo. Mas lembrando que ninguém influencia ninguém. Se você não tiver germe, ou seja, pendor para aquilo, ninguém vai te influenciar de absolutamente nada se você não tiver matriz espiritual para acatar aquela sugestão, ou pelo menos resistir àquela sugestão. Então os espíritos começam a botar, construir fluidicamente o desejo central, como um processo de hipnose, para que você ceda. Aí começam a colocar imagens de um copo, começam a estimular a necessidade de você beber, e como somos criaturas impulsivas, vamos ceder. Vamos agir no calor das circunstâncias, em vez de pararmos e pensar, peraí, por que eu estou sentindo esse cheiro de cerveja? Peraí, por que eu estou sentindo essa vontade sexual acerbada em pensar em sexo de uma hora para outra? De olhar um filme pornográfico. Por que será que eu estou pensando isso agora? Eu não estava pensando. Por que vem essas imagens de crianças na minha cabeça, de mulheres seminuas? Por que está essa interferência na minha mente? Está me desassossegando. É como um veneno. O espírito arguto vai lançando sementes na nossa cabeça, igual a ninho de passarinho, diz Chico. O problema é que esse ninho estraga a nossa mente, se nos deixarmos nos envolver. Cenas hediondas, né? Escutamos palavrões, como fosse discussão mental, coisas que tivéssemos já superado, e vem a cena.
de você brigando mentalmente. Você aparece, porque nós não temos mediunidade de vidência, mas um vidente perceberia. Uma construção de uma pessoa. E esse bombardeio fluídico, de forma de pensamento, vão nos chegar. Se tivermos em sintonia baixa, vamos ser atingidos. Vai nos dar dor de cabeça, disfunção hepática, vai nos dar disritmia cardíaca, em função do acatamento dessas ideias estão infiltrando na nossa mente. Se não tivermos um conhecimento superior, num sentido de exaltação do ego, mas de uma visão transpessoal da vida, nós vamos ficar melhor em guarda, para que a gente não caia nas obsessões, como diz o irmão José, oportunistas, que são essas que de uma hora para outra surgem para nós outros na nossa própria caminhada humana. E aí você fica, por que eu ouvi esta influência? Porque alguma coisa, a mensagem está te convidando para que você modifique algo em você. Que você, de vez de estar naquele envolvimento, já que Paulo de Tarso, aos Coríntios, já dizia que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, essa multidão é invisível ao microscópio humano. A ciência materialista, mas para a ciência espírita, não. Porque os espíritos, na verdade, são pessoas que muitos deles não se desvincularam das sensações humanas e precisam de alguém para manter-se no cárcere do vício. E por isso vão sugestionar pessoas para fazer essas influências, para poder se envolver alguém que tem algo semelhante a estas pessoas, para que eles possam habilmente explorar. Se eu tenho um germe da bebida e um desencarnado precisa que eu me estimule a beber, ele simplesmente vai meus amados, vai me estimular, vamos beber, vai ver aquele monodeísmo na minha cabeça. E eu irei, eu vou achar que aquele pensamento vão se misturar com os meus. Porque Kardec perguntou aos espíritos como distinguir a interferência dos espíritos no mundo corporal do Livro dos Espíritos. Como distinguir um pensamento seu de um sugerido? Vem uma ideia de relance, uma ideia estranha do que você pensa. É assim que nós vamos distinguir. E o conteúdo dos fluidos que vão emanar sobre nossa pessoa. Aí nós vamos realmente saber que tipo de companhia estamos caminhando habitualmente lado a lado. Então o Espírito vai influenciar-nos, porque eles conhecem, ele escaneia a nossa pessoa para que ele possa tirar algum proveito para manter-se. O que é que ele vai fazer? Ele vai trazer outros condomínios espirituais, outros espíritos, sabendo da nosso ponto fraco, que também vibram na faixa do alcoolismo, para poder nos explorar. E vão nos envolver. E aí vem aquela ideia, beba um copo. E você bebe um copo. Aí vem outro. Quando você perde o controle. Aí você já tem isso. Porque se o espírito não vai influenciar você,
Se você não bebe, se você não fuma, se você não tem um vício químico, é perca de tempo para te manter encarcerado no vício. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer, gosta de uns filminhos. E aí a pessoa perde o eixo, né? Aí começa a influenciar e você se leva. E principalmente nos dias atuais, que as nossas carências gritam em nossa própria alma, nós vamos precisar ficarmos vigilantes dessas interferências ocultas que nós não percebemos. Aí vai colocar imagens. Isso é tão interessante que no livro Sexo e Obsessão, de Filomena Miranda, de Divaldo Pereira Franco, conta uma cena muito singular. Um padre, Mauro, ele não estava conseguindo orar. Imagens de pedofilia lhe subia à mente. Existia um espírito inferior ao seu lado, e ele tentava balbuciar uma prece desconexa e não conseguia entrar em intercâmbio. Anacleto e Filomena Batista de Miranda o socorria. Ele não percebia porque a mente estava tão atordoada e encharcada por aquelas vibrações. Porque se pesquisarmos no passado de Padre Mauro foi Madame X. Madame X era uma cortesã, uma prostituta, que tinha um hábito para satisfazer os seus clientes, levar crianças ao seu bordel. Por isso, havia matriz, uma culpa inconsciente para que houvesse esta vibração. Não foi de forma gratuita, mas havia. Por isso, ele estava atordoado. E assim nós também acontecemos. Vem cenas hediondas que nos tiram a paz, que nós não conseguimos raciocinar direito e ficamos inquietos, atordoados, ficamos sem saber o que fazer. Então, numa situação como essa, se vier uma cena, dialoguemos com a frieza de quem vai para um cinema sem se envolver. Isso é um exercício. Ok? Você já me mostrou? O que mais você vai me mostrar? Mostra mais. E vamos usar métodos espirituais para quebrar a sintonia. A oração. Não consigo. Uma boa leitura. A boa leitura vai nos auxiliar a tirarmos a sintonia. Um bom livro. Estudarmos o problema. Estou vendo muitas essas. Eu vou estudar o Sexo e Obsessão para poder me defender. Eu vou ler um livro, cantar uma música que me bote para cima. E aí vou me afastar desta companhia negativa. Porque nenhum obsessor, o mais arguto que seja, ele é impaciente. Ele só nos laça em sua influência porque encontra em nós sintonia. E a gente tem que ter sinceridade de alma para dizer para nós mesmos que nós, nessa área, precisamos ficarmos mais atentos, para que a gente não demos guarita a esse intercâmbio. Então, nós podemos cantar a música do Bezerra de Menezes, é uma, mentalmente. Sabe? Tem no YouTube tantas músicas boas. Se você é católico, uma música positiva, uma música de teor elevado. Mas não só nessas influências de ordem sexual, mas também nas depressões. Estas, porque nós temos o componente
da culpa inconsciente, uma baixa estima, nós temos um ódio contra si e, portanto, estas influências vão operar. Com uma, nós iremos atrair e vão nos estimular a ficarmos na nossa caverna escura, curtindo a dor, porque já curtimos de forma inconsciente e vão colocar na nossa própria mente que precisamos tirar o sentido de viver, que ninguém te compreende. Quando nós começamos a enxergar a ingratidão dos companheiros, quando começamos a dar uma palavra infeliz, achando que a nossa dor sempre é maior. Ingratidão em pessoas. Cuidado, diz o Espírito Sheila. Você está sobre um império de uma obsessão, convidando-te à vigilância. Então, aquela ideia de auto se mate, e ele vai construir fluidicamente um copo para que você se envenene. Colocar-nos, porque nós dormimos, saímos do corpo físico e no mundo primitivo, mundo dos espíritos, nós iremos encontrar companhias correspondentes aos nossos desejos. Por isso que o Evangelho de Jesus se referia a isto. É um dos raciocínios que podemos inferir nessa reflexão desta manhã. Nossa. E aí, meus amados, nós não temos o hábito de pensar o que está, fazer uma revisão do dia, para ver realmente o que estamos pensando, para que possamos ver, epa, estou com uns pensamentos muito estranhos. Eu estou vendo ingratidão em muitas pessoas que nunca me assinaram comigo nenhum tratado de infalibilidade. Eu estou enxergando, nesse momento, agora, que tem alguém, eu estou vendo alguém como um inimigo, meu inimigo real. É a minha intimidade. Porque, às vezes, a influência é de mim mesmo. Essa é uma influência auto-obsessora. Quando eu tenho crenças limitantes que realmente me paralisam na vida. Que eu não mereço ser feliz. Eu cultuo muitos meus erros, porque eu tenho uma síndrome perfeccionista. É tanto isso que vem aquela ideia obsidiante na minha cabeça, que eu estou deitado, aí vem aquela inquietação para me levantar, para ver se a luz do meu quarto está apagada. Como um ritual que é mais forte do que eu, quando eu não percebo, porque eu faço por isso por automatismo psicológico. Aí eu faço isso. Aí eu vou passar na rua, tem uma escada, eu desvio, porque eu acho que eu não vou casar. E eu quero agradar gregos e troianos, porque eu tenho medo da recusa do mundo. Então, eu começo com lentes de aumento me infelicitar. Alguém me diz uma coisa, fica maior do que as proporções devidas. Porque ninguém aqui na Terra está sob regime de exceção. Desafios é para nos amadurecer, não é para nos derrubar. Pelo contrário, é para extrair de nós maturidade, porque somos espíritos muito imaturos. Colocamos, infelizmente, a nossa felicidade em mãos de terceiros. Aí o nosso chefe diz alguma coisa, o nosso filho, a nossa esposa, alguém diz uma coisa, eu importo de forma perturbadora para dentro de mim para ruminar.
Eu me armo psicologicamente com as pessoas, porque eu não me conheço. E se eu me conhecesse, certamente eu não colocaria nada de fora que me perturbava de dentro. Fragilidade é reconhecer isto. Se eu estou frágil, e às vezes eu quero me comparar com Madre Teresa. Às vezes eu quero me comparar com Chico Xavier. Às vezes eu quero me comparar com grandes almas campeãs da existência. Isso é produzir pensamentos infelizes, ruins, para a nossa pessoa. O grande barato é ser você. Porque se você foi criado simples e ignorantes, no sentido metafórico, na mão do Criador, foi para que você aprendesse a lidar com você. Errar, como diz Maria Angélica, ver o erro como uma oportunidade de aprendizagem. Se queremos ter resultados diferentes, nós necessitamos refletir o que fazemos de automatismo no dia a dia. Que tipo de ideia é predominante na minha cabeça? E que eu preciso alterar esses conteúdos. Porque, para que nem o espírito e nem eu mesmo me atrapalhe. Porque só vai haver essa ressonância de vibração, de influência, porque eu me abro à possibilidade desse intercâmbio tão sutilizado, tão invisível aos meus olhos. Mas as ideias, como diz Platão, nós vivemos num mundo de ideias. Não é isso? Então nós precisamos dar uma olhada. Peraí, estou pensando umas coisas que não são, que são esdrúxulas, que são incoerentes à minha personalidade. Eu já vou fazer uma prece. E eu posso pedir ao mundo maior que me auxilie. Posso fazer uma prece evocativa ao meu espírito guardião, ao meu mentor espiritual, para me ajudar. Principalmente quando eu estiver envolvido com essa multidão de testemunhas. Então, eu vou fazer trabalhos beneméritos, assistenciais, que é uma forma de eu me desconectar dessas presenças invisíveis, que vão encontrar, quando eu estou com a cabeça ocupada, não vão encontrar em mim ressonância de vibração. É assim que temos que perceber como devemos lidar com naturalidade. Nem sempre estaremos pensando coisas boas, sem assustar, sem sentirmos culpados. Vamos alterar. Qual o sentimento disso que gera isto? Eu vou estudar. Eu gosto muito de multiplicidade de companhias. Então tem algum vazio em mim. Quem eu estou punindo inconsciente é a minha mãe. Será que eu tive uma mãe castradora? Por estar gerando essa sintonia. Então eu tenho que me estudar. Para ver onde é o epicentro disso tudo, que eu com paciência. Me olhar, me rever, tirar 10 minutos, como sugere o Joana de Ângeles, para que eu modifique. E sempre buscando nessa modificação que é mais fácil. Eu posso ler leitura em voz alta para desplugar destas influências. Da minha própria também. Por que eu fico adiando para depois? É medo. É auto-obsessão minha. É trabalhar contra mim. Eu não mereço. Por que eu não mereço? Vamos raciocinando um pouco. Se voltamos para a Terra, tivemos coragem de reencarnar, já enfrentamos muitos desafios. Porque crenças também têm fluido atrás de determinadas circunstâncias. Eu não estou dizendo, não é aquela vibração romântica de autoajuda, não é isto que eu estou dizendo. Eu estou dizendo
que precisamos ficar alerta. Porque é companheiros em perigo, diz André Luiz. Isso somos nós que fizemos coisas de outras reencarnações, que esse passado ressurge inconscientemente, dizendo que você não merece ter outra pessoa, que você é lixo, e você acata como se fosse verdade. Você quer a mendigância do aplauso alheio, que uma crença irracional, que você não sempre será amado. Nem Jesus foi maioria, por que você vai ser? Então, essas construções de vibração, e muitas vezes você vai rememorar circunstâncias como reciclagem do Enem espiritual que você vai ter na presente existência, para libertar-se de certos conteúdos. A infidelidade, você irá passar por circunstâncias para testar, porque somos tentados pelas deficiências que carregamos na nossa entidade de ser. Já disse o Espírito Emmanuel. Então, quando você tem uma companheira, um companheiro, isso é válido para ambos os lados. E você, a pretexto de curar o seu vazio, os seus complexos de infância, busca alguém só para ter sensações, mas não para ter completude emocional, ter sentimentos, amorosidade, porque essa carga da energia sexual, ela tem um conteúdo como um combustível da vida, é um alimento. Quando não tem amor, não tem um sentido de gratificação pelo parceiro ou parceira, é uma sede que nunca mais funda do que o poço de Siloé, por devido das nossas carências. Quem pula de galho em galho acaba sem ficando ninguém, porque teremos consequências espirituais que precisamos ficar atentos. Eu sou uma palavra de cerca, não tem nada, ninguém está sabendo. Nós vamos desenvolver uma culpa. Numa história muito que eu ilustro, um personagem, Dom Fernando, e uma portuguesa, nos séculos que o Brasil era colônia, no livro Dramas da Obsessão, Cearinha, eles resolveram ter uma aventura extraconjugal. E tiveram um filho. Seria um escândalo para a sociedade daquela época. Então eles tiveram uma ideia inusitada. Vamos dar fim a essa criança. Tinha um escravo, e o escravo deu cabo da criança. O mundo não registrou essa atitude. Mas as leis da vida, os códigos da vida, porque Deus não está no espaço, está dentro de nós mesmos. O que foi que aconteceu? Ela reencarnou para o débito, onde há o devedor, sempre há o cobrador. Porque a vida sempre vai nos impor o resgate necessário. Voltaremos na condição de maridos, na condição de filhos, na condição da parentela sanguínea, com afinidade ou com ojeriza daquela situação. E aí ela engravidou. Aquele escravo que fez isso voltou na condição ia voltar na condição de filho. Só que teve um problema. Os meados do século X, na Guanabara, que era o Rio de Janeiro, não se tinha uma medicina tão avançada como se tem hoje. Deu eclâmpsia, a criança saiu virada. E quando foi nascer, deu problemas na parturente. Deu paralisia das pernas, a criança não sobreviveu. E ela ficou com um agravamento. Era o débito a ser resgatado com uma simples pulada de cerca. Que a gente acha que ninguém vai saber. A vítima pode não saber agora,
Se tiver sentimentos nobres, nos perdoa. Mas se não tiver, vira perseguidor. Então, Dom Fernando volta como marido para tentar reorganizar aquela situação. Só que ela fica com aquele problema. O que ela acontece? Ela não pode exercer as funções daquela esposa. As funções sexuais não podia mais exercer. Ele começou a deixar ela de lado, buscando em bordéis aventuras. E com certeza André Luiz fala que quando usamos o sexo desregrado, que é departamento da própria vida, nós corrompemos, desestruturamos a nossa máquina espiritual, que vai assimilar aquelas vibrações tão negativas. Porque vai uma parte dos frutos meus. Quando a relação é dinheiro, não é uma relação afetiva, que tipo de vibração você vai levar? Um quanta, no dizer da física quântica, um quanta seu de fluido daquela pessoa, e aquela pessoa vai levar um quanta seu seus fluidos. Então, se a relação é comercial, sem amor, sem afinidade, você vai sentir aquela descompensação energética. Isso é tão interessante. Você pode pesquisar no livro Missionários da Luz, quando Alexandre coloca que pessoas estavam querendo aventurar o intercâmbio mediúnico sem preparo íntimo. Havia um rapaz que se concentrava, mas nada na psicografia, nada na psicofonia, porque o rapaz achava que espiritualidade não tem a ver com sexo. Tem tudo a ver, que é departamento santificante da existência humana. O sexo tem sido hoje instrumento de queda para nós outros. E ele disse, veja, e Alexandre, veja as intenções do nosso irmão. Percebia no seu campo magnético, na sua aura, fluidos viscosos, por causa da vibração que ele tinha uma esposa ímpar, que o amava, que era nobre, que ele resguardava a sua intimidade para ele, mesmo assim, pela volúpia do prazer desenfreado, pelo vazio que carregava, preferia o meretrício. E não conseguia. Um intercâmbio mediúnico, porque ele estava encharcado daquelas cenas, porque aquela cena tem uma força de imagens e que pulsam. Porque quando nós amamos, sentimos gratificados, sentimos um bem-estar, e ele diz, olha outro cavalheiro, que também tentava a psicografia e não teve êxito. Encharcado em bebidas, com teores alcoólicos. E ele lamentou. Veja essa senhora que fica se queixando, pessimista, por que os mentores não nos gratificam com alguma mensagem, não nos fala pela nossa boca? Uma verdadeira glutona, nós devemos nos alimentar em reunião mediúnica, mas frugalmente, não nos empanzinar por questões fisiológicas. Quanto mais estamos nos empanturramos, mais temos dificuldades de fazer digestão. E vem o sono. Vem odores que perfeitamente evitáveis. E ele diz assim, as criaturas não pensam que a mediunidade é o olheiro divino, é o Pentecostes da nossa rejuvenescência do Evangelho de Jesus dentro de nós. Vibração. Adulteramos.
Porque as intenções fluídicas nossas, mas podem corromper o ambiente de enfermagem, de socorro aos desencarnados em uma reunião mediúnica. Por causa de uma pena, só ceder uma vez. Toda trama infeliz, diz o irmão José, começa no silêncio. E vou fazendo, por isso eu fiz o paralelo com essa história, para a gente ver que temos consequências. E muitas vezes estamos grávidos, a mulher está grávida e recebe o resultado e diz assim: ah, que pena que não é uma menina. O espírito que está ali registra quantos problemas no lar, por uma palavra tão inocente, aparentemente, mas aquela alma vai se sentir rejeitada. Divaldo conta que uma criança não queria de jeito nenhum ficar no colo da mãe. Chorava, porque não se sentia amada. Porque aí as pessoas, é inimigo de outra vida. Não, não é inimigo de outra vida. Porque aí o Dr. Bezerra de Menezes elucida. O problema era da vida atual. Era um espírito que gostava, mas que tinha uma estima muito apequenada. Só pela mãe ter dito isto, se sentiu rejeitado. Não era problema de outra encarnação, porque dizendo que não queria, não aceitava aquele espírito na cabeça, e ela teve que alterar. Quando ela for dormir, diga que você a ama, que você é muito querida, enfim, para quebrar aquele estado de alma. Então, pensamento traz nos nossos ambientes, influenciam pessoas e também espíritos. Então, tenha cuidado com o que você está grávido, está sentindo ojeriza seu esposo, ore mais. Possivelmente seja uma companhia que não seja amorosa ao seu marido. Porque vai dizer o teor daquela repulsa ou acolhimento, vai dizer que tipo de, na gravidez, vai dizer que tipo de ser está vindo. E que precisamos acolher com carinho, dizer que amamos, podemos conversar com o nosso bebê, porque ele vai nos ouvir. Então, quando Jesus disse que o pensamento, o pecado pelo pensamento, estava nos advertindo a essas reflexões de hoje. Teremos que ter cuidado com o que pensamos, para ficarmos vigilantes com as nossas conversações, com os nossos sentimentos. Afinal de contas, influenciamos uma atitude nossa impensada. Foi por isso que eu pensei em deixar esse conteúdo nesta manhã. Não programado, mas me deu vontade de falar deste assunto, e então eu resolvi, se você gostou desse conteúdo nosso, divulgue e se inscreva no canal Mente e Consciência, que tem o intuito de fazer uma releitura sobre as obras kardecianas. Esse foi um comentário do Evangelho, que tiramos do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, a telegrafia do pensamento, a lei dos fluidos na Gênese. Tiramos do livro Dramas da Obsessão, para que a gente pudesse rever que esse tema não é só o tema do sentido literal da palavra. Tem reflexões amplíssimas que necessitamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a vida seja melhor em nossa caminhada, para que possamos defender dessas ideias intrusivas que chegam por causa das nossas invigilâncias. Então, eu resolvi repartir esse estudo. Um estudo que tem uma proposta de nos ajudar a vencer a si mesmo, tá certo? Seria a minha mensagem desta manhã para todos aqueles que me escutam
que vê esse conteúdo como um conteúdo para a gente mudar para melhor. Quando você estiver frágil e não conseguir um apoio humano, você tem um apoio de Jesus através dos seus pressupostos invisíveis, que vão nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Vamos orar, para que possamos agradecer. Senhor da vida, nós queremos te pedir-te, pela humanidade, auxilia nesse momento que estamos vivendo desafiador, encontrar a paz. Mas a paz que mudamos de dentro para fora, para mudar a nossa realidade interior, para ficarmos indiferentes às provocações externas, para ouvir a tua inspiração amiga que nos manda a concórdia, que é pagar o bem em vez do mal, para vencer o ressentimento que adoece o espírito em séculos de muitas encarnações, e viemos no cursinho da vida ressignificar esses valores perturbadores com valores mais virtuosos, para que teu reino se instale dentro de nós. Abençoai todo aquele que escuta esse conteúdo, que possam receber-te a ajuda amiga, para saber que através do Evangelho no Lar, que esse convite terapêutico teu conosco, para que possamos abrir as comportas da nossa casa espiritual para te receber nas manhãs, nas tardes, como os cristãos da atualidade, possamos lembrar que teu ensino é remédio para não apontar erro de ninguém, porque os erros são os nossos, os outros servem como espelho para que nós possamos nos rever. Muito obrigado, Senhor. Muita paz para todos. Que assim seja.